Na conjugalidade, as pessoas que foram conviver juntas, morarem juntas através de um casamento, essas pessoas assumem o compromisso de respeitar a mudança da individualidade para a conjugalidade, mas encontra um processo de adaptação. E o processo de adaptação, nem sempre ele consegue superar a transferência ou a transição da individualidade para a conjugalidade. E esse processo de adaptação muitas vezes faz com que duas pessoas se separem, porque viver na individualidade e viver na conjugalidade, isso requer das pessoas uma adaptação que, para a individualidade, o indivíduo teve, desde o início da vida deles, uma adaptação que conhecemos do momento que nos entendemos por gente, talvez 9 anos de idade, ou talvez 8, ou talvez um pouco depois de 9, é quando nos entendemos de gente. E ao nos entendermos por gente, nós, de imediato, já somos apresentados à nossa individualidade. Apesar de vivermos numa família, apesar de termos prática familiar, esse tipo de conjugalidade não afeta muito a adaptação do indivíduo, porque estar presente a conjugalidade dos pais, que nessa conjugalidade os pais oferecem estabilidade psicológica, estabilidade financeira, que é a sobrevivência, que é a segurança alimentar, e oferece outras estabilidades que o indivíduo necessita para a sua vida em sociedade. Então, a adaptação da individualidade do indivíduo, ela é feita desde esse momento. E aí o indivíduo não conhece a adaptação da conjugalidade. A adaptação para a conjugalidade, o indivíduo vai conhecer muito depois de estar adaptado à sua individualidade. Então, quando chega na conjugalidade, é tudo diferente. É tudo muito restrito, é tudo muito emaranhado. Porque são duas pessoas conjugadas, vivendo em uma só divisão de paredes. Se nós temos duas casas que são conjugadas, e para haver as duas casas é necessário uma só parede, então, quando separadas as casas, uma das casas ficará com a sua parede e a outra casa ficará sem a parede. Exatamente dessa forma acontece com a vida conjugada. Quando duas pessoas que estão vivendo de forma conjugada através de um casamento e que ambas não conseguem se adaptar, passar da individualidade para a conjugalidade, e ambas decidem em algum momento, através de algum tipo de discussão, a se afastarem um pouco, então uma dessas duas pessoas estará com a sua parede intacta, estará com a sua vida ainda formada, do jeito de antes de entrar nessa vida conjugada. Mas uma dessas duas pessoas estará faltando uma parede. Portanto, não se representa nesse ato como uma casa completa. Uma pessoa estará incompleta, assim como nas casas geminadas, conjugadas, ao separá-las, uma casa permanece no seu formato, mas a outra fica necessitando daquela parede que é conjugada. O relacionamento de vida conjugada nunca foi fácil para ninguém,
Mas, ao querer formar pontes e ao querer controlar o destino, fazendo com que o ciclo da vida possa acontecer para as pessoas que buscam a vida conjugal, que é formar família, ter filhos, ter filhas e formar família, é necessária a conjugalidade, porque no ato da individualidade, o casamento ainda não aconteceu. Mas quando o casamento acontece, aí a vida passa da individualidade para a conjugalidade. E na conjugalidade é preciso sim deixar, abrir mão de muitas coisas para poder adquirir, avançar nesse campo para adquirir outras coisas. Porque a vida sempre nos impõe uma troca. Se queremos algo, precisamos entregar algo. Se precisamos de algo, necessitamos deixar um outro algo para alcançar aquele algo. A vida sempre nos impõe uma troca. Na conjugalidade, as duas pessoas dependem uma da outra para viver uma vida saudável, para viver uma vida equilibrada e para que o psicológico dessas pessoas possa suportar, superar as adversidades da identidade de cada uma dessas pessoas que agora decidiram ter uma vida conjugada. Então, individualidade e conjugalidade. O indivíduo, ele tem a individualidade, mesmo após adquirir a conjugalidade. Mas essa individualidade, ela é medida através da conjugalidade. A identidade do indivíduo permanece, mas a sua prática precisa ser transformada para que a sua conjugalidade possa lhe oferecer paz, sossego e prosperidade.